Vamos começar com uma verdade, que a gente nem sempre gosta de ouvir. Não existe mudança radical. Ou melhor, até existe, mas ela é raríssima. Pessoas que mudam completamente da noite para o dia são exceções extremas, não é o padrão humano. Na média, ninguém muda a própria personalidade ou um hábito profundamente enraizado de uma hora para outra. E isso é libertador. Porque se você acredita que só vale a pena tentar mudar quando consegue mudar tudo de uma vez, você simplesmente nunca começa. A mudança real acontece de outra forma. Ela acontece pela repetição. Quando você trabalha a repetição, você começa aos poucos a alterar a forma como seu cérebro encara aquela situação, aquele comportamento, aquele hábito. Isso não é discurso motivacional vazio. Isso tem base sólida na neurociência. O cérebro aprende por repetição. Ele se adapta por exposição contínua. Ele cria novos caminhos quando você insiste, mesmo sem vontade, mesmo sem prazer imediato. E chega um ponto em que aquilo que era esforço vira identidade. Eu vou dar um exemplo muito simples e muito comum. Pense em alguém sedentário. Uma pessoa que não gosta de atividade física, nunca gostou, mas sabe que precisa mudar porque entende que aquilo é bom para a saúde dela. E esse é um ponto fundamental. Você só consegue mudar um hábito quando você tem absoluta clareza que aquilo é bom para você, sem dúvida e sem auto-engano. Imagine que essa pessoa decida virar um corredor. Ela quer ser alguém ativo, alguém que se movimenta, que pratica atividade física. E aí comete um erro clássico. No dia seguinte, resolve correr 10 quilômetros. Só que isso não transforma ninguém em corredor. Concorda? Isso só transforma a pessoa em alguém frustrado, dolorido e propenso a desistir. Não é a intensidade que muda você, é a constância. A mudança, ela acontece quando você começa pequeno, de forma programada e progressiva. No primeiro dia, uma caminhada de 20 minutos. No segundo, uma caminhada de 30 minutos. No terceiro, aí você começa a agregar um pouco de corrida. E assim vai, progressivamente. Quando você menos perceber, você está correndo os 10 quilômetros. Com certeza vai ter sido um período de sofrimento no começo. Mas eu tenho certeza que depois que você atingir sua meta, isso vai provavelmente se tornar até um hábito que você não vai querer mais parar. Não precisa ser todo dia. Pode ser dia sim, pode ser dia não. O que vai importar, de fato, é a repetição ao longo do tempo. É assim que o hábito muda, é assim que você muda. E isso vale para absolutamente tudo na vida. Se você não tem o hábito de investir, não tente começar fazendo grandes aportes. Invista pouco, o pouco que der, mas faça isso regularmente, porque o hábito, ele não muda só o que você faz, ele muda quem você é. Por isso, não caia na cilada do discurso derrotista de que pau que nasce torto, morre torto. É só uma desculpa elegante para justificar o próprio fracasso. As pessoas mudam sim, mas elas mudam com repetição, não com rompantes. Agora, deixa eu entrar aqui num ponto essencial: previdência. Você precisa guardar dinheiro, não é mesmo? Não por medo, mas por inteligência. O futuro é incerto. E se o presente já é cheio de incertezas, o futuro então nem se fala. Você não sabe como vai estar a sua saúde daqui a 20 ou 30 anos. Você não sabe como vai estar a economia do seu país. Você não sabe se a aposentadoria pública vai ser suficiente para você. E mais importante, você não quer apenas sobreviver. Você quer viver bem. É um direito seu. E por isso você precisa se tornar uma pessoa previdente. Uma pessoa previdente, ela pensa no futuro sem deixar de viver o presente. Ela constrói patrimônio hoje para poder usufruir amanhã. E aqui entra um ponto essencial. A vida é feita de fases. Se você é jovem e tem aí 18, 20 anos, você está saindo da adolescência e entrando na vida adulta. E isso envolve relacionamentos, experiências e diversão. Tudo isso é muito legítimo, muito necessário. Você precisa viver isso. Mas você pode viver isso sendo previdente. Veja, viver a juventude não é incompatível com pensar no futuro. E se você começa a pensar no seu futuro aos 20 anos, algo mágico acontece. Você se prepara melhor para os 25, depois para os 30, depois para os 40. Cada fase da sua vida vai ficar mais leve, mais segura e muito mais bem vivida. Se você já passou dessa fase, se está na casa dos 30, dos 40, talvez casado, talvez com filhos, você também precisa viver essa etapa.
Viajar, criar memórias, curtir o casamento, participar da vida dos filhos, mas sem ignorar o futuro. Ser responsável financeiramente não significa se privar da vida. Significa viver melhor cada fase. Se você tem 45, 50 anos e nunca pensou nisso, tudo bem. Você viveu, aproveitou. Só que agora é hora de pensar na aposentadoria, porque ela vai chegar. Só que isso também não significa anular a sua vida atual. Significa continuar a ser um bom pai, um bom marido, uma pessoa resolvida para o futuro. Significa ser alguém que não vai depender dos filhos na velhice. E quem sabe até, caso eles precisem, ainda até vai poder ajudar. E aqui tem uma coisa poderosa que acontece. Quando você pensa no seu futuro, você ensina seus filhos a pensar no deles, mesmo sem dizer uma só palavra. Agora, tem um detalhe. Toda mudança, ela vem com desafios. Sempre. Se você quer emagrecer, você vai ter que enfrentar desejos. Eles vão aparecer, vão bater forte, vão querer destruir seus sonhos e vão aparecer em momentos que você menos imagina. E aí, é nesse momento que a mudança real ela acontece. Ou então ela morre. Você vai precisar aprender a controlar seus impulsos. E isso é muito difícil. É desconfortável e muitas vezes é uma verdadeira provação. Talvez você esteja sozinho nessa luta. Talvez não. Mas, para enfrentar isso, é necessário que você tenha um objetivo muito claro. Quando o desafio surgir, pense no benefício do seu sacrifício. Pense no progresso que você já conquistou. E, principalmente, pense no prejuízo de perder tudo. De pôr tudo a perder por um deslize momentâneo. Mude o foco da tentação. Desvie a sua atenção para algo positivo. Crie estratégias para enfrentar esses obstáculos. Por exemplo, vai a algum lugar cheio de guloseimas, se alimente antes. Faça uma refeição na sua casa antes de sair. Vá preparado. Tome água ao invés de bebidas açucaradas. Faça escolhas mínimas. Meus amigos, o prazer imediato, ele cobra juros altos no futuro. E isso vale para dieta, para vícios e vale principalmente para o dinheiro. Consumismo descontrolado não é viver bem. É trocar a liberdade futura por conforto momentâneo. Aqui eu tenho uma dica que sempre funciona. Quando você pensar que precisa comprar algo, aguarde 72 horas. Depois pense de novo se quer comprar. E aí, se você decidir comprar depois de 72 horas, pode ser que aquela compra seja necessária. Mas a tendência é que você acabe não comprando nada, viu? Acredita em mim. E para encerrar, uma regra de ouro. Pare de se comparar. Comparação é veneno. Você não precisa ser igual ao seu vizinho, nem ao seu primo e nem a ninguém. Ninguém se importa se você tem um celular caro ou um relógio bonito. Isso não muda nada na vida de alguém, a não ser na sua própria vida. Vista-se como você quiser. Viva como fizer sentido para você. Ninguém vai pagar suas contas. É você que constrói seu futuro, é você que constrói a sua história. Daqui para frente, chega de comparação. Seja você. A sua única régua deve ser quem você foi ontem. E se você hoje é um pouco melhor, um pouco mais consciente, um pouco mais previdente do que ontem, então você está no caminho certo. E isso, repetido ao longo do tempo, muda tudo. Se você chegou até aqui, deixa seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.